Meu nome é Valdo Feitosa, sou tabelião, palestrante, escritor, membro da Academia de Letras de Brasília, ocupante da cadeira 12. Nós temos um quadro chamado Pensando Fora da Caixinha. Estamos fazendo vários artigos, trazendo vários artigos para trazer a nossa visão sobre esse tema, para que as pessoas tenham uma outra visão sobre alguns temas. E o tema de hoje é a queda do homem, analisando a partir do mito da serpente no jardim do Éden. Nós trouxemos a doutrina hebraica, a doutrina espírita e hoje vamos trazer a doutrina católica. A doutrina hebraica diz que aquele mito da serpente no jardim do Éden não é queda. Pelo contrário, ali é o momento, marca definitivamente a aquisição da plena capacidade do homem e a afirmação do livre-arbítrio. A doutrina hebraica traz a inclinação para o mal como algo natural. Essa inclinação, essa tendência para o mal é denominada de Yetzer Hará, enquanto a inclinação para o bem é Yad Zaratov. Deus criou tudo, inclusive nossa inclinação para o bem, Yetzer Hará, e a inclinação Yad Zaratov, e inclinação para o mal, Yetzer Hará. Conforme se pode ver em Deuteronômio, vê que pus diante de ti hoje o bem e a vida, a morte e o mal. Portanto, Deus fez tudo, tanto o bem quanto o mal. E também isso está lá em Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio a escuridão. Eu faço a paz e sou eu quem cria o mal. Eu sou o eterno que tudo faz. Portanto, Deus criou tudo para a doutrina hebraica, inclusive essa inclinação nossa para o mal. Mas aqui eles colocam o mal como afirmação do livre-arbítrio. O homem precisava ter dois caminhos, no mínimo, para escolher um. Precisava saber o que era o bem e o que era o mal, o que era o sagrado, o que era o profano, o que era o certo, o que era o errado, o que era a luz, o que são as trevas, para poder escolher. Porque se o homem só tem um caminho, só tem uma inclinação, ele se torna um robô, um autômato. E que vantagem, que valor tem alguém que não sabe, que não tem o que escolher, que só escolhe o bem porque é obrigado a escolher, porque só tem aquele caminho. Então o mal é necessário, e foi essa inclinação nossa para o mal, foi criada por Deus. Isso nós vimos em Deuteronômio. E a doutrina espírita diz que o mal é necessário. A partir da questão 629 até a questão 648 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, ele traz essa doutrina. Diz que o mal é necessário para que o homem perceba o bem. Faz-se necessário montanhas para o homem aprender a subir e a descer. É preciso que haja rocha para o homem saber distinguir entre um material mole e um material duro. É o espírito quem escolhe a sua missão. Quando opta pelo mal, a sua peregrinação aqui na terra, como encarnado, será mais difícil, mais longa a sua peregrinação. E ele diz, o espírito nasce simples e ignorante e vai evoluindo, escolhendo entre o bem e o mal. Por isso é que precisa, por isso que o mal é necessário. Também para a doutrina espírita. Portanto, não há um ser devotado eternamente ao mal, que seria o diabo ou o demônio. O espírito nasce simples e ignorante e se torna mal pelas suas escolhas. Ele escolhe a missão que vem praticar aqui na terra, e se ele escolher sempre o lado mal, vai ser maior a sua peregrinação, mais difícil a sua evolução espiritual. Bem, aí nós temos a Igreja Católica, que diz que o mal não é necessário, que o mal não foi criado por Deus. E vamos ver aqui, a partir desse momento, como ela mostra isso. Cada um escolhe entre o bem e o mal, sobre a existência do demônio ou do diabo, e poderá escolher qualquer um para se firmar o seu pensamento.
Mas a Igreja Católica, diferentemente da doutrina hebraica e espírita, afirma a existência autônoma do mal e mesmo a sua personificação em demônio. E esse demônio é feio, é chifrudo e fede a enxofre e chifre queimado. Explica a doutrina católica o mito do Jardim do Éden como um momento da queda do homem e do seu afastamento de Deus. A serpente seria o próprio demônio a tentar o homem. O castigo que o homem recebeu, ao contrário do que prega a doutrina hebraica, que ali não houve castigo e sim a plena capacidade que o homem adquiriu naquele momento, o castigo foi a expulsão do homem do paraíso. Então, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. Veja, e existe a personificação do mal através do demônio, de Satanás, da coisa ruim, e isso está descrito no Quarto Concílio de Latrão, de 1215, onde a doutrina católica se firmou sobre esse tema. Eles decidiram o seguinte: o diabo e outros demônios foram criados bons por Deus e que se tornaram maus por culpa própria. Então, os demônios foram criados bons por Deus. Deus não criou o mal, e o mal não é necessário para a doutrina católica. O mal, o diabo se tornou mal por culpa própria, e a partir daí ele virou o demônio, o Satanás, o coisa ruim, o chifrudo. Vejam, a doutrina católica afirma isso, mostrando que o mal se confunde com a mentira. Isso está em João capítulo 8, versículo 44. Naquele dia, os fariseus fustigaram Jesus o dia todo. Foi naquele momento que Jesus estava no Monte das Oliveiras, ali pregando naquela região. Quando chega, eles trazem uma mulher caída em pecado, e aí Jesus diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém atirou a primeira pedra, e Jesus disse: ele não te condena, eu também não te condeno. Mas eles continuaram fustigando Jesus com várias perguntas, tentando enredar Jesus em algum erro, em alguma falsidade. E aí Jesus, uma hora um pouco estressado já de tanta fustigação, disse: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida, o diabo, desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso está em João, capítulo 8, versículo 44 e seguintes. E a partir daí, a Igreja Católica firmou a ideia de um ser ardiloso, mentiroso, opositor, enganador e pior, adversário de Deus. É a única doutrina que diz que Deus tem um adversário que vai se debater com esse adversário no Armagedon, lá no Apocalipse. E o nome desse bicho é Satanás, é Satã, é o diabo, é o demônio. E já estava presente lá no Jardim do Éden. A serpente seria o Jardim do Éden. Ele seria o diabo lá já no Jardim do Éden. E eles chegam no Concílio de Latrão de 1215, reafirmando essa ideia de que há um diabo, um ser autônomo. Eles dizem o seguinte, lá no Concílio de Latrão de 1215: o diabo e os outros demônios foram criados bons por Deus e que se tornaram maus por culpa própria. Portanto, o diabo se fez mal por culpa própria. Deus não criou o mal, e nem o mal é necessário para a evolução espiritual, como prega o Espiritismo, e nem para exercer o livre-arbítrio, como diz lá na doutrina hebraica, com Yetzaratov e Yetzarará. E a partir daí, a doutrina católica firmou a demonologia católica. Várias atos da conduta humana, que deveriam ser considerados naturais, foram
denominados de pecados, e alguns deles mais graves de pecados capitais. E esses pecados são preguiça, ira, gula, luxúria, avareza, inveja, orgulho ou vaidade. E veja, cada pecado desse é dominado, é trabalhado, é coordenado por um demônio. Por exemplo, a preguiça tem por demônio Belfegor. O preguiçoso está com seu espírito dominado por Belfegor. E o astro é a lua, e há um elemento que é a água. Então, além de um demônio, cada pecado está vinculado a um astro e a um elemento da natureza. A preguiça, demônio Belfegor, astro lua, elemento água. Por isso é que o preguiçoso só nasce depois que o sol se põe, já com a lua alta. E gosta de tomar banho, fica 2 horas no banho, porque ele está dominado por Belfegor, que domina esses elementos. A ira tem por demônio Azazel. O astro é Marte e o elemento metal. Marte era o deus da ira, o planeta vermelho, o deus da ira, era o deus da guerra. E o metal é o principal elemento usado na guerra. E o demônio que domina esses elementos é Azazel. A gula tem por demônio Belzebu, o árbitro é Júpiter e o elemento é terra. Gula está vinculada a Júpiter, porque Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Só dentro de Júpiter caberia todos os outros planetas e centenas de outros planetas. É um guloso cheio de ar, é um balão cheio que engole tudo que passa por perto. E seu elemento é a terra, porque a terra come tudo que se joga nela. Luxúria tem por demônio Asmodeus, por astro Vênus e elemento madeira dura. Madeira, de preferência madeira dura. Luxúria e Vênus, qual a conexão entre luxúria e Vênus? Lembram? Vênus era a deusa do amor, entre gregos e romanos, Afrodite e Vênus, né? E a luxúria, por isso que criou-se a camisinha de Vênus, porque Vênus está vinculado com a luxúria, e a camisa de Vênus para recobrir a madeira dura dos rapazes que só pensam naquilo, que só pensam em fazer sexo e não querem ter a responsabilidade de criar os filhos. A avareza tem por demônio Mamon, por astro Saturno e por elemento éter. Qual a vinculação de avareza com Saturno? Saturno tem seus anéis que não deixa escapar nada em volta, diversas luas, tudo que passa em volta é sugado pelos anéis de Saturno e por elemento éter. A inveja tem por demônio Leviatã, astro Mercúrio e elemento ar. Qual a vinculação da inveja com Mercúrio? Mercúrio é o astro da comunicação, era o deus das comunicações, e a inveja se propaga no ar como se fossem umas plumas jogadas ao vento. O orgulho ou vaidade tem por demônio Lúcifer, tem por astro Sol e por elemento fogo. É preciso muito sol, muito fogo para queimar o orgulho das pessoas, a vaidade das pessoas. É considerado, portanto, o pecado mais difícil de se arrancar do ser humano, por isso é que ele está vinculado ao elemento fogo. Precisa de muito fogo para queimar o orgulho das pessoas, para torná-lo humilde. E nós temos a representação desses elementos, vocês podem procurar aí na internet, Belfegor, Azazel, Asmodeus, Belzebu. O Belzebu é o senhor das moscas e das pestilências, está sempre vinculado a essa coisa de ideia de mosca e das pestilências. E nós temos toda essa simbologia. Portanto, a Igreja Católica vinculou cada ato do ser humano inadequado a um pecado, e cada pecado a um demônio.
e toda a atividade humana está impregnada de demônios. E a terra passou a ser o inferno e não o paraíso. Portanto, discordamos, respeitamos quem admite essa tese de que a terra é o local de caídos, é o local do pecado. Mas vejam, mesmo a doutrina espírita que diz que o homem vem à terra para depurar, vejam, eles mostram que o homem escolhe a missão, vem à terra para cumprir a sua missão. Mas vejam, para você se libertar de alguma coisa, você não só liberta pelo mal. Você, para se sair cheiroso, você tem que entrar nos perfumes. Você tem que pegar em perfume. Ninguém vai sair cheiroso entrando numa latrina. Portanto, a terra não é lugar de perdição. Aqui é lugar de exercer o bem e o belo. É o verdadeiro paraíso de Deus. Existe uma inclinação para o mal, uma inclinação para o bem. Mas não podemos colocar essa ideia de que o mal é que domina. O bem é que domina. É que o bem é feito e não se propaga o bem. Quando o mal é feito, tocam-se trombetas, dá-se na televisão, em todas as mídias, uma coisa ruim, uma morte de alguém, e o bem é feito a todo momento e não se publica, não se divulga. Hoje ninguém dá mais atenção quando se fala de coisas boas na televisão. Todas as mídias são colocadas para falar do mal, porque atrai a atenção. E isso vai banalizando o mal, e a ideia que passa é que a terra é o inferno, é local de perdição. Não é esta a visão. A terra é o verdadeiro paraíso. O que precisamos é mudar essa ideia de que a terra foi destinada para os caídos, os pecadores, ou depurar o mal. A terra não é a latrina do demônio. A terra é o paraíso de Deus. E no momento que acreditarmos nisso, as coisas começam a mudar. Começa essa mudança dentro de você, acreditando que a terra é o paraíso. Muito obrigado.